Boa noite. Nós estamos aqui, toda a equipe de estágio, reunidas na PSM, estão todos os tutores, professores, e eu, a professora Tassiana. O nosso objetivo hoje é apresentar para vocês a nossa nova proposta de prática de estágio. Ela é uma proposta, nós vínhamos com a ideia de que nosso formato ele era um pouco limitador da prática. Então hoje a gente vai apresentar para vocês uma proposta mais simples, mais desafiadora, mas mais simples e que vai possibilitar que a gente possa fazer um trabalho de melhor qualidade com vocês. Nós vamos ficar atrás explicando para vocês esse novo projeto. Boa noite, então, a todos os alunos. Nós estamos projetando, então, ali no telão, né, o nosso plano de estágio, a nossa proposta para o plano de estágio agora, no estágio dos anos iniciais ou EJA, né? Então, nós temos ali no centro a questão geradora do estágio. Então, a questão geradora do estágio, ela vai surgir, né, a partir das situações limites que vocês vão observar nas escolas, né, nas turmas em que vocês farão o estágio. As situações limites, as situações problemas, as situações desafiadoras da turma de vocês, né? Então é importante que nesse período de observação que nós vamos propor na semana que vem, é importante que vocês observem as falas das crianças e registrem isso, né? Por isso a importância do registro. Que vocês registrem essas falas, registrem os gestos, registrem, né, as falas dos professores, registrem como essas crianças se relacionam, como essas crianças se movimentam, transitam dentro da escola, dentro da sala de aula, né? Como que essa sala de aula é organizada. Então, para que vocês possam, né, chegar e possam visualizar essas situações limites e definir, então, uma questão geradora do estágio. Essa questão geradora do estágio, ela é uma questão ampla, portanto, ela vai gerar diferentes desdobramentos problematizadores. Estes desdobramentos não são fixos por semanas. Um desdobramento pode gerar mais de uma semana, assim como uma questão geradora pode ter um desdobramento, 2, 3, 4, ele não é fixo, depende sim da grande questão. Sendo ela bem trabalhada, não há uma imposição do tempo a ser trabalhado com o desdobramento. Ele pode ser um por semana, assim como ele pode uma semana entrar na segunda semana o mesmo desdobramento. Para fixar essa grande questão geradora e os diferentes desdobramentos, nós temos um exemplo para ficar mais claro. Então a gente procurou estruturar esse exemplo para que vocês compreendam um pouco melhor da nossa proposta. Então ali no meio da tela vocês podem observar que é uma grande questão que nos chama a atenção. Eles estão ligados na tomada, cheios de energia. Então por que foi pensada nessa questão geradora? A partir do processo de observação foi verificado que as crianças na sala de aula estavam bem agitados, demonstravam pouca concentração nas atividades propostas pela professora, pela rotina escolar, e também a própria professora trazia essa frase, eles estão ligados na tomada, no decorrer das suas interações com o estagiário, no momento que ela está relatando da rotina, do processo que é desenvolvido em sala de aula, enfim. Nesse sentido, então, a importância de vocês registrarem fala das crianças, da professora, de todos os elementos que estão lá na escola. E a partir desse registro, vocês começarem a refletir do que ficou mais evidente nesse contexto escolar. Nesse sentido, eles estão ligados na tomada. O que isso quer dizer? O que a gente pode pensar para organizar o nosso estágio? Quando a gente pensa ligados na tomada, o que a gente remete ao nosso pensamento? Energia. Nesse sentido, pensar sobre energia nos remete a outros desdobramentos problematizadores, ou seja, questões. A grande proposta do nosso plano de estágio é criar questões, pensar em questões que dinamizem as nossas propostas semanais, com o objetivo que os nossos alunos construam um conhecimento. Então, observem aquele primeiro desdobramento ali, ó. De onde vem a energia do nosso corpo?
Então, como nos movimentamos? Como produzimos a energia das células? Como crescemos? Então, há uma série de questões a partir desse desdobramento problematizador. Ali abaixo, quais são os tipos de energia da nossa vida? No outro, quais são os tipos de energia? E o outro ali no canto, quais são as possibilidades de renovação da energia? Ou seja, aqui nós elencamos 4 desdobramentos problematizadores. Não quer dizer que vocês tenham que delimitar 4. Ou seja, a partir da questão ampla que vocês elaborarem, vocês podem pensar em 3, em 2 ou em 1. Isso vai depender da forma como vocês vão organizar todos esses processos. Na página abaixo, nós temos um exemplo. Então, a primeira questão geradora do estágio. Eles estão ligados na tomada, cheios de energia. Desdobramento. Quais são os tipos de energia? Então, por que foi pensado nesse questionamento? Em vista da questão geradora, pela situação problema observada, sendo ela alunos tipicamente ativos, elétricos, é pertinente analisar quais são os tipos de energia que movem a nossa vida e sociedade, pensando na existência de diferentes tipos de energia que existem: a elétrica, a corporal, a solar, a eólica, a cinética e a nuclear. Se abordará nessa semana a articulação entre elas, trabalhando os seguintes conteúdos: expressões numéricas, pirâmide alimentar, verbos, dígrafos, tipos de texto. Então, gente, depois que vocês estruturaram o desdobramento problematizador da semana, vocês vão estruturar um parágrafo que explique por que vocês pensaram nessa pergunta e qual é a intenção de vocês ao trabalhar ele. Como vocês podem ver ali, objetivo. É um parágrafo dissertativo. Então, diferente do que nós vínhamos trabalhando, de iniciar por um verbo, por uma ação, nós queremos mais uma explicação do que vocês estão pretendendo para essa semana. Então, o trabalho com esse desdobramento problematizador pretende que as crianças compreendam a articulação entre os diferentes tipos de energia, bem como percebam as possibilidades de organização do próprio grupo a partir da compreensão deste conceito, considerando que a energia é a capacidade de qualquer corpo produzir trabalho, ação ou movimento com esse desdobramento problematizador. Se pretende que a turma conheça as diferentes formas de energia, assim como as diversas fontes que elas provêm. Pode voltar ali na página anterior? Isso. Então, assim, o nosso foco é que as crianças compreendam, ao final da nossa semana, ou no final da segunda semana, que elas identifiquem quais são os tipos de energia. Bom, a partir dessa questão, vocês vão pensar naquelas áreas do conhecimento que nós colocamos lá na nossa tarefa, que tem nas diretrizes curriculares nacionais. Ou seja, dentro da língua portuguesa, o que eu posso trabalhar a partir dessa questão? Quais são os tipos de energia? Bom, eu posso começar a partir de um texto publicitário. Elenco como conteúdo, texto publicitário. Esse texto publicitário, eu vou procurar lá na internet, no livro didático, uma propaganda sobre energia solar. Beleza, então eu elenquei texto publicitário como conteúdo. A partir desse conteúdo já estou pensando na atividade. Levo essa propaganda, esse texto publicitário para as crianças. Gente, sobre o que essa propaganda está falando? Qual é a mensagem que ela quer nos passar? O que nos remete isso? E a partir disso a gente vai construindo com as crianças o conhecimento. Então, português, texto publicitário. Ciências, os tipos de energia. Nós estamos iniciando a discutir a partir da energia solar. A partir disso, a gente já vai pensando que outros tipos de energia existem. Pessoal, quais são os tipos de energia que existem? Tem energia elétrica, tem energia eólica, tem energia corporal. Então, vocês vão se dando conta que a partir da dinamização das atividades em sala de aula, a gente vai poder pensar em outras atividades a serem desenvolvidas, certo? Bom, na matemática, você vai pensar que conteúdo pode ser desenvolvido. Expressões numéricas. Nisso você pode estruturar alguns problemas para trabalhar
a questão da energia elétrica ou a questão da velocidade do vento, enfim, a gente vai ter que tentar estruturar o conhecimento matemático dentro da proposta de atividade. Ali nós temos também a pirâmide alimentar, porque se pensou na questão da energia do corpo, ou seja, como que o nosso corpo produz energia a partir dos alimentos que nós consumimos. Outra área do conhecimento que a gente tem também são as ciências humanas, a história, a geografia. Nisso vocês podem remeter às questões ambientais, a questão da energia limpa, aonde que a gente encontra a energia eólica, a energia dos mares, enfim. E na educação física, nós também não podemos esquecer, aí vocês vão procurar conteúdos específicos dentro dessa área para desenvolver com as crianças, tentando articular com a questão da semana. Às vezes, pode parecer um pouco limitador, então a gente vai estar sempre acompanhando vocês, na medida do possível, sugestionando algumas atividades para que vocês deem conta de vencer esses objetivos que são pontuais para cada semana. Pode passar para o próximo. Então ali a gente tem, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ou seja, é para vocês discriminarem como é que vai ser o planejamento de vocês, o plano de aula específico. Tem outra página? Outra página. E na sexta-feira. Ok. Então agora a gente fica à disposição de vocês. Para qualquer dúvida, estamos online então. Obrigada.